Deus pela presença do Senhor em sua casa. Louvado seja Deus, porque é bom estar na presença de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, aleluia, da sua esposa, de todos que estão nesse lugar, pela vida da serva do Senhor, a senhora Lívia, e as minhas duas noras, e a minha filha ali, que Jesus me deu de presente, Letícia, que Deus abençoe grandemente. Tudo bem, muito obrigada. Que Deus continue abençoando essa criancinha. Louvado seja Deus. Não há tempo mais de nós escolher o que queremos fazer, onde queremos estar, porque a qualquer momento Jesus está voltando para buscar o seu povo. E Ele não vai levar qualquer povo, aleluia. Louvado seja Deus, a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos diz que muitos chamam o Senhor, Senhor. Muitos recitam esse nome. Muitos dizem que é de Deus e vai para o céu, independente da sua procedência aqui na terra. Mas sabemos de fato que para morar no céu não é de qualquer maneira, não é qualquer um. Louvado seja Deus, para nós herdar o reino do céu, vai ter que passar por Jesus aqui. Vai ter que engolir Jesus aqui, vai ter que se enquadrar em Jesus aqui. Por você que é aqui, aleluia. Louvado seja Deus, a mudança de vida é aqui. A transformação final vem, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, no tempo que o nosso Senhor voltar, para adornar verdadeiramente a sua igreja, que vai morar no céu. Mas enquanto esse tempo não chega, dia após dia, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, temos a obrigação de rever as nossas vidas diante da presença do Senhor, porque até aquilo que você fala hoje, de maneira aleatória, se tratando de Deus e da sua obra, a gente vai prestar conta do juízo ao Senhor. Porque Ele diz na sua palavra, ai de quem pensa o meu nome em vão. E quantas vezes nós em vão fala, nós em vão profetiza, aleluia, esquecendo e não sabendo o tamanho do peso que há no nome de Jesus, que há sobre esse nome, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que sempre quando Deus me concede a oportunidade, eu abro mão de qualquer coisa. Eu estava para fazer uma viagem, estava tudo preparado para ir lá para, aleluia, lá para perto de Chapada Diamantina. Bendito seja Deus. E eu disse, Senhor, eu vou. Era para ir sexta-feira às 9 horas da noite, após chegar no trabalho. Só que Deus me lembrou que eu tenho dois compromissos. Tinha dois compromissos hoje aqui e, aleluia, louvado seja Deus, amanhã. Louvado seja Deus, e assim sucede também. Quarta-feira, louvado seja o santo do Senhor Jesus. Para o compromisso, pregar a palavra do Senhor, porque para isso Ele me constituiu. Bendito seja Deus, e para eu pregar a palavra do Senhor não depende do homem, eu não dependo do ambiente, não dependo do tempo, eu não dependo do sol e da lua, eu dependo tão somente de quem pode, aleluia, me dar e tirar também de mim o fôlego de vida. Então não há mais tempo de você escolher quando é que quer fazer, que quer ir, que quer obedecer, que quer cumprir. O lugar é escolhido, não há mais tempo. Aleluia! O tempo é de você se preparar e agradar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o tempo na caia sonhanda. Aleluia, não é fácil chegar, não é fácil chegar aqui. Se for a situação, aleluia, eu não vou estar aqui. Eu não sairia da minha casa. Aleluia. Mas em meio a todo esse fogo, essa agonia, que os convites vêm. Aleluia, eu tenho duas opções. Ou creio, ou eu recuo. Na caia sonhanda. Aleluia, Jesus. Então, igreja, vai chegar dias que você vai saber de fato o que é ser perseguido por causa da verdade. Aleluia. Hoje essa igreja está vazia porque os crentes, aleluia, de fogo de palha já voltaram atrás. Bendito seja Deus. Mas com a palavra de Deus é bem clara em dizer, aleluia, que engano não prevalecerá diante de Deus. Só vai prevalecer quem é escolhido, não vai prevalecer o chamado. Então tente, lute, a caia sonhanda, para chegar ao nível que Deus quer, independente da situação do bairro, da cidade, do ambiente, do cenário. Aleluia! Se posicione diante de Deus, porque quando a ira dele descer, você será livre. Só Ele. Só Ele. E para Ele me livrar, te livrar, você tem que estar, ó, no centro da vontade dEle.
E viver a vontade de Deus é desagradar nós. Viver a vontade de Deus é confrontar nós mesmos. É sair do acomodismo. Aleluia. É arregaçar as mãos e enfrentar. Aleluia. Louvado seja Deus, o que ninguém quer. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Anacaia sonhando. Bendito seja o Todo-Poderoso. Tem igreja que já não abre olho. Tem igreja que não tem mais circunvalação. Tem crente que é crente só de nome. Às vezes você está aqui. E você está aqui. Rompeu as barreiras e chegou aqui. Então, aleluia, creio que Deus ele é fiel. Em momento algum em você. Quarta-feira estava ruim, estava doente. Domingo, segunda eu trabalhei doente. Saí do trabalho doente, quarta, terça, fui para a cama. Quarta-feira doente, não fui trabalhar, na terça e quarta. Mas quando foi quarta de tarde, eu tinha uma pregação para fazer aqui embaixo, na Bela Vista. Aleluia. E aí, louvado seja Deus. Aliás, minto, a minha pregação era no dia 22. Só que a pastora me ligou e disse: pastora, minha princesa, a pregadora de hoje, que é uma campanha, não vai vir, que não está aguentando nem falar. Ela estava na mesma situação que eu, só que ela estava pior do que eu. Aleluia, só estava com febre, dor de cabeça, dor de barriga, dor no corpo, mas estava bem falando. E ela estava em cama, e ela ligou dizendo que não podia. Aí ela fez: ô pastora, fale com a irmã do dia 22. Aleluia. Então, irmão, eu entendo que eu faço um plano, o homem faz um plano, você faz um plano, mas Deus dá a resposta final. O dia de quarta-feira era o meu dia, só que eu fui escalada para o dia 22. Aí eu disse: Jesus, eu tenho duas opções: ou eu fico remoendo a doença. Bendito seja Deus, eu vou, Pai ruim. Aleluia, eu nem vou em pé, mas eu vou obter minha vitória. Eu não vou para nenhuma igreja, não. Independente de estar vazia ou cheia, independente de estar amarrotado, não. Eu vou no propósito que eu não vou sair de lá de mão vazia. Eu creio que quem está lá no dono da igreja, ele é poderoso para me dar vitória. Não morrer, porque servir a Deus é ato de fé. Aleluia. Servir a Deus é ato de fé. Então aprenda uma coisa: andar com Jesus é aleluia, é fazer uso da fé. O que é fé que agrada a Deus, Fátima? É aquilo que você não vê, é aquilo que você não tem acesso, mas bota os joelhos no chão e crê, vivendo com a existência, segundo o nome de Jesus e a luz da sua palavra. E o que falta hoje para servir de uns crentes é fé. Eles têm fé em tudo, menos impossível. E por isso as igrejas já estão vazias. E vai ficar mais ainda na igreja. Então, aleluia, tu que está de pé, cuide para que não caia. E você, aleluia, que tem fé, fortaleça-se em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque o Senhor ainda nos pergunta: será que quando eu voltar achará fé na terra? Nós não estamos livres de nada. Ninguém é forte, ninguém é herói, ninguém está salvo. Estamos tentando. Então continue, porque Jesus, a qualquer momento, ele vai voltar. Louvado seja Deus. Já falei demais. Sabe suas Bíblias? Em 1 Reis. Aleluia. No seu verso 4, 8. A sua mente e o seu filho. Louvado seja Deus. Eu andei sem destino, não perdi a razão. Na estrada da vida fui eu na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Tristeza e loucura eram partes de mim. No espinho do pecado meus pés eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Meus pedaços do chão, minha alma vagava na escuridão. As asas da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de
Então não há motivo de alegria, há motivo de sobra. Para você render gratidão a Deus a todo tempo. Sabe por quê? Não precisa você receber o presente que você tanto pede para você adorar, para você ser grato. Mas só em você estar de pé, só em teu nome está escrito no livro da vida, é a tua maior vitória, é a minha maior vitória. Porque a vitória da igreja é manter o seu nome escrito no livro da vida. É a fala de Jesus. E ele não mente. Vamos ler a palavra de Deus. A Sunamita e o seu filho, diz assim, 2 Reis 4:8. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, aleluia, uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio, ali retirou-se, aleluia, aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta Sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do povo. Então disse ele: que se há de fazer? Pôs por ela. E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ela, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os cegados, e dissera ao seu pai: ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre o seu joelho até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama, do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me alejar um dos moços e uma da jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Aleluia. Louvado seja Deus. Até aí, não vou me prolongar não, aleluia. Louvado seja a missão do Senhor Jesus. Bendito seja Deus o dia todo. Aleluia. Eu estava em casa orando para amanhã por Deus. Disse: Jesus, eu preciso de uma palavra. Bendito seja Deus, porque eu não costumo, aleluia. Bendito seja Deus por meditar palavras ou escolher palavra para entregar a mensagem ao povo de Deus. Deus não me deu essa permissão, aleluia. Louvado seja Deus, eu oro, jejum, busco de Deus e Ele revela o que Ele quer. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Deus. Ele já tinha confirmado a palavra, mas eu ainda estava em dúvida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ao decorrer do dia, Deus me trouxe. Eu fui para a Bíblia, mas Deus não me deu. Mas ao decorrer do dia, Deus me trouxe essa mensagem ao meu coração. E eu disse: Jesus, eu cheguei aqui, eu disse: Jesus, a palavra, eu vou pregar o quê? Aleluia, louvado seja Deus. E Deus agora, louvado seja Deus, está confirmando, aleluia, que Ele já tinha me dado a palavra. Muito bem, louvado seja Deus. Estamos aqui diante de uma passagem bastante conhecida, a qual fala: louvado seja Deus, um certo profeta. Bendito seja a missão do Senhor, profeta qual era sucessor do profeta Elias. Louvado seja Deus, aleluia. E a palavra de Deus, ela nos afirma dizendo: minha história
Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós for olhar, louvado seja Deus para a necessidade, aleluia, do chamado de Deus na vida do Eliseu, a gente vai entender, aleluia, verdadeiramente, aleluia, o poder de Deus transmitido de Elias para Eliseu. E diz a palavra do Senhor que agora Elias é tomado e agora prossegue Eliseu em sua caminhada. Quem é Eliseu não tinha história, não tinha renome. É um simples homem, aleluia, da terra, agora era zombado por todo, correr calvo e ninguém lhe dava nada. Mas eu quero te dizer que Deus, ele pega aquilo que não é para confundir os que diz que são. Aquilo que é em você rejeita, exclui, aleluia, aquilo que Deus pega para mostrar o poder e a sua glória. E assim foi na vida de Eliseu. Bendito seja Deus, e decorrer de toda a Bíblia, a gente vê, aleluia, que Eliseu ele não entra no estado de Elias, ele só entra na hora que Elias é tomado, porque tudo tem o seu tempo determinado. O tempo de Deus na vida de Eliseu não é o tempo de Elias. Aleluia, chorarabandacaiaçô. O que eu entendo, igreja, que é o tempo para tudo. Eu não quero saber qual é a tua demanda diante de Deus. Eu não quero saber, aleluia, qual é o teu propósito de andar com o Senhor. Eu só sei que é o tempo determinado para a honra de Deus chegar na tua vida. Só continue perseverando, posicionado. E agora, louvado seja Deus, passa o tempo de Elias e começa a iniciar, aleluia, a obra de Deus na vida de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu era um homem muito, aleluia, não se ouvia falar. Eliseu era um homem que não falava. Eliseu era decifrado, aleluia, pelo seu posicionamento. O que eu entendo, aleluia, que eu e você hoje, aleluia, é testemunho de Deus nessa terra. Aleluia, Sandereia, Sonai. Às vezes aí você não sabe o tamanho da responsabilidade do que é servir a Deus e ter uma vida posicionada, não para agradar alguém, não para mostrar para alguém, não, aleluia, para mostrar para homem, mas diante do seu Deus, você tem uma posição a assumir, porque quem vai embora precisa olhar para você e ver que você não é um homem natural, ver que você não é qualquer pessoa, ver que você é um enviado do Senhor nessa terra. Porque essa era a aparência do profeta Eliseu. Aleluia. E agora acontece muitas evidências. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor naquele tempo de Acabe. Aleluia. Tem muita coisa. E Deus começa aos Eliseu. Mas nenhum desses dias e meio a sua caminhada. A Bíblia diz que Eliseu, ele vai agora nas plantas de Sunam, a cidade de Sunem. Louvado seja Deus, que havia ali naquela cidade uma mulher sunamita. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes é necessário você sair do acomodismo para que a glória de Deus aconteça na terra. Na caia serena. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, quando ele inicia o seu ministério na terra, ele vivia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E qual era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus era cumprir o livre. O propósito de Jesus era levar o evangelho. O propósito de Jesus era libertar cativo. E ele trouxe com igreja agora é o propósito diante de Deus. Estamos diante da igreja. Quando eu digo igreja, eu digo em geral. Aqui não é toda a igreja que vai lá para o céu, é só um pedacinho. Então entenda-me, por favor. Quando eu me retrato a igreja, eu falo em geral. É a igreja primitiva que vai lá no céu. E diante dessa igreja, se encontra um cenário de queda, fraqueza, friamento, gelo. Aleluia. A igreja de Deus em pleno século XXI, na eminência da vida do Senhor. A igreja de Deus tem se esfriado.
safona, é cretinha, é santinha. Aleluia. Cuidado, porque lá, louvado seja Deus, em 1 Coríntios, lá também em 2 ou 1 Timóteo, o Senhor nos alerta a respeito da corrupção dos últimos tempos. Ele que a sobrecai. E aonde está acontecendo essa corrupção? É dentro do crente, é dentro da igreja. Porque Deus não está preocupado com ninguém fora, não. Quem é do mundo já conhece o Senhor. Aleluia. Está se preparando para a sua sentença virar no inferno. Mas quem está dentro da igreja tem a obrigação de ter vigilância. Ter cuidado. Aleluia. Porque o diabo não quer pegar sujo. Ele não quer que está em pé. Ele quer destruir a quem está na presença de Deus. E o alvo dele, gente, é você. O alvo dele é eu. Está pensando que ele está preocupado com esse tanto, quem se prostitui, quem mente, quem rouba? Não, bebê, porque ele é o projeto dele. Aleluia, o instrumento dele. Está fazendo o que ele quer. Aleluia, está vendo esses instrumentos, ele é. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele é rei. Ele reina. Ele alcança multidões para ruir e destruição. Mas lá é você que marca. Ele você é escolhido. Ele você vai separar eterno pelo Todo-Poderoso. Então se cuidar. E a gente pode ver um Israel profanado pela data da Bíblia de Ezequiel 16, falando a respeito, aleluia, da criança que foi nascida e não teve como, aleluia, se banhar, não foi, aleluia, louvado seja Deus, limpa, não foi limpado o seu sangue, aleluia, não foi cortado o cordão umbilical, aleluia, porque eu entendo que aquela criança é a igreja, aleluia, de hoje. Bendito seja Deus, o Senhor vai. A história conta que vai o Senhor e passa pelo caminho e encontra aquela criança nua, jogada, louvado seja Deus, nessa jeta. E ele agora pega aquela criança, banha ela, limpa ela, acorta ela, corta o cordão umbilical, aleluia, banho, tira do seu sangue, muda a história. É o que Deus fez e faz na minha da tua vida. Quem era morto no passado, o que era do diabo fazia em você, qual é a maneira que Satanás atuava na minha da tua vida, e nesse tempo em você, como diz Ezequiel do seu seio, aleluia, Deus agora traz a lembrança dos feitos dele, das coisas ele conta no casamento para com Israel. Hoje estamos diante de uma igreja adúltera, de um povo, aleluia, adúltero, como Fátima, prostituto, depois de ser banhado, ser limpo, ser, aleluia, convertido, aleluia, louvado seja Deus, agora trai o seu noivo, trai o seu Senhor, e começa a se voltar, aleluia, para outros amantes, para outros deuses, aleluia, e se torna prostituta, porque deixou de adorar aquele que pegou a nossa chega, deixou de amar, aleluia, aquele tirou do outro, deixou de adorar, de servir, obedecer, aquele que deu vida na nossa história, para estar aparecida nesse mundo, sabendo que Satanás é o príncipe deste século, e ele já reina e reinando toda a humanidade à perdição. E quantas vezes você ignora a palavra e vai viver? Quantas vezes nós fazemos isso nesta noite? Aleluia. O Senhor ele é poderoso para estar nos trazendo a memória o que é que agrada a Ele, qual é a posição que Ele quer que nós veja, o que é que agrada ao coração de Deus. Porque assim como Ele chamou os discípulos, 12 selecionou, Ele deu a ordem, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Se crê e for salvo, será batizado. Se não crê, condenado será. E Ele diz assim: olha, ide de 2 em 2, não leve nada. Aonde chegar, se for bem recebido, fique. Se não for, sacudo, pegue lá e saia, volte mais. Mas tem um porém. Antes eu vos darei poder, aleluia, e me dou poder para colocar no seu enfermo e seu lado, para libertar cativo, para
assim, voltando para a passagem, a palavra que eu disse que Eliseu passa agora. A primeira vez eu observei ele, a segunda vez eu observado, e na segunda vez agora ela chama o seu marido e diz: olha, aqui passa o homem, que é observado, que aqui passa o nome, esse homem é o nome de Deus, é o santo nome de Deus. Embora fazer um parto, aleluia, estou aqui encostado ao muro, porque a promoção que ele vi, aleluia, e se porventura ele precisa repousar ou hospedar, ele já tem um lugar, e colocando nesse quarto uma cama, uma cadeira, aleluia, louvado seja Deus, e uma mesa, e ele descansa aí. Aí tem tempo, irmão, que para ele você ser eleito no céu não precisa muita coisa, aleluia, porque você é com simples, aleluia, não com supero, não com os presunçosos, não com os egoístas, não com os vaidosos, não com os prepotentes, que acha que a salvação se refere, aleluia, em algo valioso terreno, no carro, uma igreja bela, uma casa do ano, um apartamento X negativo, bebê, porque Jesus é o exemplo da igreja, aleluia. E se for você olhar para a história de Jesus, aleluia, vai começar no livro de João primeiro, aleluia, esse o verbo, aleluia, ainda em verbo, aleluia, se listou entre os homens, se passou por homens, e foi destruído entre os homens, para a salvação da humanidade. E esse mesmo verbo sendo rei, sendo filho de Deus, sendo herdeiro, sacerdote real, príncipe, senhor dos senhores, majestade do céu, da terra e do inferno, ele vem para dessa terra como se nada tivesse. Aleluia! Glória a Deus! Eu sei que você falou comigo e depois eu faço seguir. Eu só vou pegar esse meu sapato do ano, a roupa do ano. Não, bebê. Porque diante do Senhor estou nu e patente de nada. De nada. Hoje a gente tem que vestir roupa porque nós pegou lá atrás. Porque nós somos assim ingratos. Nós somos ingratos. Mesmo diante da verdade, na presença de Deus, ainda há ingratidão e injustiça sobre a nossa vida. E o Senhor é tão bom que Ele vai nos tratando. Aleluia. Mas o Filho de Deus, diante dos homens, não tinha parecer algum. Mas eu e você quer parecer com alguma coisa. Eu e você quer chamar a atenção de alguém. Eu e você quer mostrar para alguém que eu posso, ou que Deus é na minha vida, eu devo. Sabe qual é a maior evidência de Jesus? A simplicidade e a humildade. E a mansidão. Então são coisas que você precisa obter. E vazio do mundo, do pecado e da vaidade. Aleluia. Eu vou dizer assim: eis-me aqui outra vez, diante de ti, abre o meu coração. Eis fiel Senhor, ajude a mim, perante ao Senhor as cadeias cairão no calor deste lugar, e eu venho me derramar e dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso
ele tem. Ele sobrevive. Mas falta algo. Porque o filho é o vínculo. O filho é o que liga, é o que une. Aleluia, é o que forma, é o laço. E faltava um laço naquela mulher. E o seu marido já era velho. E agora Geazi passa para o profeta diz assim: vai lá, chama ela de novo. E o que eu entendo que aquela mulher da cidade de Sunem não era Judeia, não era Cananeia, não era de Samaria, não era de Jerusalém, era de Sunem. Ela era obediente. Olha como ela se deparou diante do profeta: meu Senhor. Outrora, profeta era respeitado. Hoje os crentes dizem que não há profeta. É mentira do Satanás, porque eu sou. Porque se eu não crer naquilo que Deus me chamou, quem é que vai crer? Só que eu não sou profeta de agrado, eu sou profeta que desagrada. Eu sou profeta Jeremias, que fala contra o pecado de Israel. Vai passar um tempo, mas vai acontecer se Israel não se converter. E assim sucedeu. Mas o profeta Eliseu era diferente. Ele trabalhava na área da saúde, da restituição do casamento. Ele trabalhava numa área totalmente diferente, sendo ele usado por Deus. E agora ele diz assim: olha, a mulher diz assim: não, meu Senhor, não precisa de nada, não se retirou. E a conversa continua entre o profeta e o seu sucessor. E agora Geazi, ele diz assim: não, Geazi, ainda estava menino na fé. Ah, mas ela não tem filho. E o marido dela já é velho. Às vezes, irmão, Deus usa essas pessoas e abençoa ele para dar empurrão. Porque às vezes a gente está tão seguro de nós mesmos. Está tão convencido que impede até o trabalhar de Deus. Porque em momento algum Deus precisa de mim e de você para agir e fazer o que tem que ser feito na minha vida e na vida de alguém. E muitas vezes nós queremos ensinar Deus a ser Deus. E por isso as vitórias que Ele me prometeu não chegam. Sabe por quê? Porque eu não estou preparado para receber. Aí eu fico vendo navios, mas é para eu entender que o poder é dele. E se Ele prometeu, cabe a mim aguardar posicionado. Se ele olhar para a direita, ele para a esquerda, mas crê no que veio da boca de Deus. E hoje o que acontece com a igreja da terra é incredulidade. Aí depois diz assim: o profeta mentiroso, não mentiroso é por quem crê. É. Porque eu digo para você, 27 anos na presença do Senhor, eu vou fazer agora em março, 28 anos, dia 29 de março. Tudo que Ele falou comigo, tudo! Que eu ia ser perseguido, que eu ia ser salvo, que eu ia ser assim, que eu ia ser assado, que o ministério seria de perseguição, calúnia, defamação, do mesmo jeito acontece todo dia. Mas no dia que eu não quiser crer mais, não vai acontecer mais. Ou vai acontecer, eu vou dar credibilidade para o mundo deve. Só que Deus mente. Mas a gente somos incrédulos. E a incredulidade, aleluia, mata a história. Mas aquela mulher, ela não demonstrou que estava interessada em nada. Mas ela tomou posse. Ela tomou posse e conforme a palavra do profeta, no dia determinado, no tempo determinado, o menino nasceu. Então tem coisas, irmão, que a gente não vai entender. Tem vitória que vai chegar na tua vida, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Às vezes a gente coloca algo na mão de Deus e determina data, mês e ano, esquecendo que o tempo é do Senhor. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas lá nos céus. Então nesta noite eu não quero saber o tamanho da tua prova. Eu não quero saber qual é o teu problema difícil. Eu só sei que o mesmo Deus de Eliseu está aqui diante de você. Está nessa igreja que hoje os versos de nós chegar já estava. O que precisa você e eu entender é que para Ele mover o nosso favor, a gente tem que ter fé, a gente tem que crer, a gente tem que tomar posse daquilo que sai da boca de Deus. Não é da boca do homem, não é da boca de Fátima, é da boca de quem tem o poder de mudar, é da boca de quem tem o poder de transformar.
dá vitória, mas ele também nos prova. Ele deu vitória para a mulher. Só que passou o tempo, o menino cresceu. O pai foi trabalhar e eu fui lá levar comida do pai. E quando chega lá, a cabeça do menino dói. Estou pulando para adorar, já vou pregar. Ele grita lá, ele acordou de novo, ele grita. O pai manda levar para casa, e tudo é mãe, né? O povo tem um dito que diz assim: olha, o filho não é do pai, é da mãe. E se parar é verdade, é lá do filho homem. Negócio doido. A mulher ainda mais é pegada do pai, mas o homem é grudado na mãe. Aleluia. E aí o pai mandou levar para entregar a mãe. Quando chega na mãe, pega e bota na cama do profeta. Está vendo que nada é aleatório na vida do crente? Nada na tua vida é por acaso. Nada. Eu tenho convicção que nada na minha vida é por acaso. Tudo que acontece de bom e ruim na minha vida há um propósito debaixo dos céus. A gente precisa ter noção que tudo que você passa aqui é para o nome do nosso Deus ser glorificado. Porque nós servimos a outro Deus, a não ser Deus Todo-Poderoso, que tem nos dado vida e vida com abundância nessa terra. E agora uma mulher pega o filho, joga na cama do profeta, fecha a porta e lá vai e encontra o marido. Chega lá no meio do caminho e pergunta: tá tudo bem? Vai tudo bem. Ela não saiu desesperada nem toda, sabe por quê? Porque ela confiava no homem de Deus. E aí você quer confiar nos homens dos homens de Jesus? Na hora que o negócio aperta, a nossa confiança está em quem? Em Deus, ou no dinheiro, ou do colega, ou do irmão, ou do pastor, ou da mãe, ou do pai, do marido, do filho, do vizinho. Aonde é que está a nossa fé? Aquela mulher sabia que uma vitória chegou até ela se ela pedir. Eu tenho um filho por nós, Samuel, que eu não pedi não. E quando você não pega a coisa que Deus te dá, possa se preparar. Porque quando ele quiser moer você, moer o trancar, ele mói. E ele que trata, não quebra, é com esse Samuel. Certo? E ele fez a mesma coisa com essa mulher. Essa mulher, ela tinha não precisava de algo a mais. Ela precisava ter um encontro com Deus. Ela precisava que dê a riqueza dela, que dê o ar de rosa que ela vivia. Ela ainda precisava ter encontro com o Todo-Poderoso. E às vezes é necessário Deus chacoalhar a nossa vida, nos tirar do nosso conforto para nós ter encontro com Ele. E a gente não entende. Não, mas no mundo eu quero ser assada mesmo, bebê. Só que na presença de Deus, o que está estabilizado estabiliza para ele entrar em cena e de fazer no século dele no teu. Glória a Deus. Eu era bonequinha, retardada, que precisava ser guiada por uma linda tribulada, tacar no pão, Para poder acreditar que eu era gente. Eu disse assim: cadê que eu vou tirar o teu? Tirou casa, marido, filho, botou a amante de casa, fiquei com a amante 8 meses de gestação. Filho gerado nas trompas, sentado, encosta. Eu disse assim: ó, ele não será teu amigo. E é desse jeito. Samuel não é o meu amigo. E aí, o filho que você entra na cova para poder, ele termina e sai de novo. Ele olha para tua cara e age pior do que o marido do diz o quê? E Deus diz assim: eu estou tratando você. Eu estou quebrando você, Manacaia sou. E vai o presente, pastor, que ela necessariamente de Galamantuí. Anacanto e andanai. Porque aquilo que você tem noção que acha que é aquilo que Deus compraria. Galamandacai. Andaramanás. Enequiantui. Antes de Samuel nascer, eu passei por tudo quanto foi Séria. E eu acreditava que eu era crente, estava conforme o figurino. Já se passou 21 anos. Fez agora, para a glória de Deus, em 21 de junho. Samuel fez 21 anos. É 21 anos que eu vejo o deserto abrir, o inferno fechar. Satanás abrir sepultura de glorioso para matar Samuel. E Deus dizendo: eu estou no controle. Aleluia. Aleluia. criei na igreja.
E esse servo infeliz que você está vivendo, crente, a gente precisa, de perseverança, de algo para nos aleluia, incentivar a descer, incentivar a continuar joelho, porque até para você será hoje tapado, até para você não acha tapado, porque quanto mais você ora, mais trava, quanto mais você ora, mais inferno abre, quanto mais você ora, as guerras se levantam, mas em meia guerra há um general, e ele está no controle da igreja, ele não está só na igreja só, ele está na igreja até a conversão do céu. Mas a igreja tem que manter convencionada. A igreja tem que crer. E aquela mulher, ela foi lá, aleluia. Deixou o filho, foi até o profeta. E chegou lá, conversou, tem que conversar. Aleluia. Aí o profeta vai manejar, vai dizer: epa, estou nada com você. Não foi você, não, profeta. Vai com quem pode. Eu não vou falar com quem jovem. Anda lá, anda lá. Andai vassourando. É muitas vezes eu sei com a nossa queixa. A queixa é para levar para Deus, não leva qualquer um. Anda lá, não, criando a Natália. Aí não leva para o homem, não leva para o joelho grande. Está apertando, vai para o joelho. Está te perseguindo, vai para o joelho. Está apanhando, está perdendo, vai para o joelho. Porque ele não tem vontade de solucionar tuas causas. Aleluia. E quando o profeta vive no dia zero, ele teve que se posicionar, levantar e ser porta de Deus para chover na vida daquela mulher. Ele foi, segundo a lei da palavra, deitou sobre o menino, boca com boca, corpo com corpo. Hoje sim isso aconteceu, os crentes matam o outro. Então infeliz que os crentes estão. E depois quer ver o poder de Deus. Depois quer ver mistério, milagre, não vai ver nada. Se às vezes nós somos pior do que o ímpio. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu passei por isso. Eu fui fazer uma campanha lá com Credo Neves. E a irmã deu um piripaque no meio da campanha. O diabo dos nossos crentes não está comigo. Mandou se pegar com ele. Não vai. Não vai porque Deus disse que é 7h15 será 7. Vai ser 7, tá bom? Eu não era pastor, não era certo. Tinha pastor lá, tinha tudo. Vem poder. Deus não falou com você, falou comigo. Não é exaltação, não é compromisso. Viu? E confiança. Convicção. Trabalhe com Jesus com convicção. Trabalhe com Jesus com determinação. Trabalhe com Jesus com posicionamento. E ali eu vi inferno aberto. As mulheres estavam perdendo. Tudo crente. Pastora, obreira, missionária. O campeão não vai ter que vai fazer para dentro. Só está ensinando, nessa igreja só tem anjo. Tem não, bebê. Tem não. Tem anjo que demônio. Deu pé na cabeça das igrejas com o meu pé, e deu mulher acabou. E eu digo, meu Deus, todo mundo achando que tem só tem anjo, tem não, bebê. Está escrito, joio e trigo. O primeiro inferno começou para em cima, ó, no céu. E onde é que o diabo não entra hoje? Está entrando no crente. Que não é para entrar. Ele só não entra em quem é portador do Espírito Santo na graça e não dá lugar a ele, mas o resto. Ele entra e sai sem precisar bater cartão. É assim mesmo. Ramanakaia Sorianda. Ekiminikiantui. E essa pregação que Israel quer. Ramantuiai. Porque a verdade confronta, mas olha para isso que é assim. Eu moro no lugar onde eu odeio. Eu faço o que eu odeio. Eu não gosto de viver onde eu vivo. Nada que eu vivo hoje eu desejei, eu quis. Ao contrário, eu repudiei. Eu disse: você vai. Você vai para o almoço que você quer. Você vai para a boca de funcionário, com os traficantes. E eu tenho que ir. Tem que o culto é com os traficantes. E aí? Você faz o que quer diante de Deus. Se está fazendo, tem algo errado. Mas aquela mulher, ela entendeu que o problema do profeta ali não era dar filhos para ela. Era tocar em algo mais profundo. Era abrir a visão dela
para, aleluia, vida eterna. Porque ela tinha tudo, ela só não tinha vida eterna. Aleluia. E eu e você está cuidando da vida eterna? Ela teve que ganhar para ter o encontro com o eterno. E eu e você está tendo que perder para manter o encontro com o eterno. Então se está perdendo, glorifique. Cada vez que eu perco algo, Deus, aleluia, me exalta espiritualmente, não para minha glória, mas para a glória dele. Eu aprendi uma coisa com o Senhor. Teve um dia que eu orei e disse: Deus, eu estou fatigada de olhar para a cara desses crentes e ser igual a todo mundo. Aí, aleluia, a partir de hoje, Deus, eu quero ser como eles. Eu quero ver com teus olhos, eu quero ouvir com teu ouvido, eu quero permanecer como eles. Deus calou a boca, eu achei que ele não ouviu e eu insisti nas palavras. Só que palavra tem poder, ou para destruir, ou para edificar, para dar vida e também para lançar ela no inferno. E quando foi o tempo, todo o cenário estava bem na minha vida, mas quando passou um tempinho, tudo que estava bem foi em guerra. Meu Deus. Eu disse: Deus, por que isso? Eu estava fazendo uma roupa, tá tudo direitinho. Deus disse: você não quer ser que nem eu? Bem-vindo. Eu digo: como assim? Eu disse: você não orou? Você não falou? Pois eu ouvi. Me agradei. Então se prepara. De lá pra cá, irmão, é só das 6. Tem dia que eu vou pregar chorando. Tem dia que eu vou pregar doente. Tem dia que eu vou pregar arregaçado. Tem dia que Deus permite já me assolar o dia todo. E de noite eu vou pregar Jesus e pregar fé. Então eu vou dizer assim: mesmo que não haja fruto na videira. Eu não sei, mas esse louvor veio da minha cara. Porque a figueira não dá fruto há muito tempo, mas o Senhor está mandando pregar fé. Eu digo: eu não posso pregar isso, eu gosto de pregar isso, só que não é gosto, é obrigatoriedade. Aleluia. E pode te usar para abençoar alguém. Então, irmão, não tem motivo para você entrar aleluia, em greve com Deus. Não tem motivo para ele ver você quebrado, arregaçado, pecando, ferido, lambido, arregaçado, caído na lama. Ele continua com você. Aleluia, meu Deus. Porque ele sabe que tu é pecador. Ele te ama ainda no pecado. O que vai te tirar do céu é a rejeição a Deus. Então, se você não rejeita ele, você está no propósito. Então, persevere que o Senhor é fiel. Aleluia. Olha, pastor, tu está começando essa hora, né? Está tendo tempo aqui já, é? Aqui não, porque eu sou novo. Hã? Aqui a gente é novo, mudou pra cá. Mudou, não foi? Jesus vai fazer algo novo, viu? Ele só manda tu ficar atento. Sabe aquela passagem que eu estou lembrando agora? Que a aliança de Josafá é capa? É para ti. Faça isso, Paulo. Para tu ficar atento. O que vai chegar? O que vai chegar? Vai chegar pessoas querendo fazer aliança contigo. Eu sou pastor, você é sacerdote. É homem de Deus. E por ser homem de Deus, o processo é duro, é estreito. Primeiro o processo, depois o processo. Jesus não vai para fé. Viu? Mas cuidado com o Zacá. Tu és Josafá. Fica em torno de vigia. Porque o diabo sabe como tirar a atenção do diabo fora. Só fica na torre de vigília. Aqui, pode entrar 200 pastores por aqui. Fica em torre de vigília, Luísa. O pulo.
E cuidado, aleluia. Cuidado com as ofertas, com os acheros, cuidado. Aleluia. Ele canto e aí, cuidado, derraço e anda. Tem alguém que estuda o ministério dele na tua vida. Aí eu tenho que canto e aí. Ele te separou nessa terra para ser que é santo. Trabalhando e decai. Deus socorro Abraão sem precisar. Na campo e anda lá na show. Deita na aliança. E Abraão é o pai da fé. Trabalhando e Jesus misericórdia. Aleluia. E ele vai prover tudo. Se preocupe não. Ele vai prover tudo. O que tu precisa, tu tem. Caráter. Aleluia. Compromisso. Coragem para enfrentar o deserto. O e Jesus vai chamar. E é hora de oração. Desce o joelho. Não abre mão do joelho. Qual é a ferramenta? É a oração. E tu vai ver o que Deus vai fazer. Olha, Nívia. Eu vejo Satanás tomando em fúria. Aleluia. E mesmo vendo que tu tem passado, Satanás tem contado com o final. Ramando e derrace. Mas o Senhor manda te dizer quem tu falou para você vir daí. Ramando de caçonai. Eu não sei que tu está buscando, eu só sei que tu já tem tempo no deserto. Ramando e tu já não aguenta mais. Mas o Senhor manda te dizer, aguenta mais um pouquinho, porque o melhor de Deus está sendo aliviado para tua voz. Ramando e Jesus vê você orando. Eu vejo um laço. E esse laço é bem preparado e bem oculto. Desça que Jesus vai te dar coordenada e vai te mostrar. Porque eu vejo você campeando, ó, no caminho. E a luz, ó, acendeu. Porque quando a luz apaga, não vê o perigo. E a sua luz estava bem fraquinha. Assim, mostra a Deus, ó, bem pequenininho. Prestes a apagar. Mas Mateus 25 fala a respeito das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Então analisem, Anália, Sodecai, o seu posicionamento. Porque o homem de si mesmo nada pode. Aleluia, edificação vem do alto. Medei que a somanai. Então desce depressa. Porque Jesus quer desfazer e quer te dar livramento e te dar vitória. Aleluia. Que a solidão, aleluia, como coma pão e beber água. E o Senhor diz assim, olha, para te dizer, Paulo, ele expressou dizendo, quando eu era menino, coisa de menino eu fazia. Hoje eu sou moço, velho, adulto, maduro, tenho que fazer as coisas conforme o que eu sou. Então Jesus quer amadurecimento seu. Acabou o tempo de ser menino. Porque senão ele vai tratar com você. E não vai demorar. Aleluia. Tem uma vitória. Jesus tem se agradado de você. Viu? E outra coisa, vai chegar alguém para tentar lhe tirar tua coisa. Você é macho ou você é fêmea. Mas vai chegar alguém, é Satanás que vai enviar. Só fique vigilante. Certo? Por mais que brilhe, ó dedo. É outro mentiroso. Aleluia. Certo? Continue posicionado, aí tem você. Seu amigo é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então fique debaixo da proteção de Deus e aguarde o tempo de Deus que vai chegar. Vigie. Só vigie.
Mantenha-se em jejum e oração, posicionamento e fugir da aparência do diabo, porque já já Jesus vai honrar a tua fé. Amém? Bendito seja Deus. Então eu vou dizer assim, minha princesa, tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus Escuta. No canto escondida, maldição seria, só ouvir o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, não considere, sabe de tudo. Ele mandou falar que vai mudar o seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespera, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Ele te mandou falar que vai mudar o seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxuga os teus olhos nesta noite e te dá calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta. você perdeu, mas não se desespera, pelo amor de Deus. Só tenha paciência. Tenha paciência. Você não entende nada agora. Tá uma confusão. Kanakaya soya. Edei kanaya baramantui. Era os seus pensamentos que a solanai. Mas o Senhor nesta noite só manda te dizer: aqui é Pai, e saber que eu sou Deus. Salmo 46, o verso 3. Aqui é para ti, aqui é para o coração, porque tu não sabe o que Deus está fazendo nesse momento que tu está passando. Descansa. Vai
Deus vai ter que descansar. Enquanto estiver agoniada, Deus não trabalha. Eu tenho que andar até que me permita, Senhor. Persevere em oração, que tem uma resposta de Deus para a tua vida. Persevere em oração, porque da maneira que está não vai ficar, não sei o que, mas assim manda Deus te dizer: persevere em oração, porque da maneira que está não vai ficar. E que Deus o abençoe nas suas orações, continue me ajudando em oração. E Deus é poderoso, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor que reina. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Como ele bem essa noite. Santo és. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Medite nessa música dessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Medite na vida dessa coisa. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Sabe agora, por Deus o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Por Deus o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus o impossível. Você está na casa. Deus o impossível. Você está obediente. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. Quando tudo diz que não,